Olá, meu nome é Maria Helena Vaz Bicho, eu sou nefrologista pediátrica, eu trabalho com pacientes que têm doenças renais de origem genética, algumas delas são raras, e gostaria de conversar sobre uma doença que é a cistinose nefropática. A cistinose nefropática é uma doença que tem uma herança autossômica recessiva, então os pais são portadores sãos do gene em geral, e existe a possibilidade de 25% da doença na prole. É uma doença causada por mutações num gene chamado CTNS, que leva à disfunção de uma proteína de transporte lisossomal, que é a cistinosina. A cistinosina ela é responsável pelo transporte do aminoácido cistina, que vem das proteínas ingeridas, de dentro do lisossomo para o citosol das células, onde elas vão sofrer então sua via de metabolização, inclusive com a formação do glutatione, que é o nosso antioxidante natural. Nessa doença, a gente tem alteração do gene, alteração da cistinosina, e a cistina acaba se acumulando dentro dos lisossomos das células. Como ela apresenta uma baixa solubilidade, então haverá a formação de cristais intracelulares, intralisossomais, é a característica dessa doença. Então esses cristais, eles acometem nos primeiros anos de vida os rins, em 100% dos casos, a tireoide, pode haver o acometimento ocular inicialmente da córnea, mas é uma doença progressiva, então nós temos na segunda, terceira década da vida, pode haver acometimento de outros órgãos, como o fígado, o pâncreas, em que nós vamos ter o diabetes mellitus, acometimento da musculatura, inicialmente da musculatura distal, mas vem progredindo centralmente, levando até alterações da musculatura de deglutição e dos músculos respiratórios, com complicações pulmonares, e também podemos ter até o envolvimento do sistema nervoso central. Então é uma doença que, diagnosticada precocemente, a gente tem sempre que ter a visão de que não são só os rins que vão ser afetados, mas sim, existe sim um acometimento extra-renal, e ele deve ser também abordado. Existem mais de 100 mutações identificadas já nesse gene, mas ainda não existe uma terapêutica gênica, mas existe um tratamento específico com medicamentos que depletam esses estoques intralisossomais desse aminoácido cistina. Então, nós já temos a possibilidade de um tratamento mais específico, é um tratamento crônico, que vai então minimizar os efeitos dos cristais intracelulares de cistina. Com o tratamento específico, a gente observa uma redução na velocidade da progressão da doença renal, e podemos ter até uma prevenção do acometimento extra-renal, desde que seja iniciado o tratamento precocemente, que seja observada a posologia das medicações, né, que existem disponíveis para o tratamento dessa doença, e no tratamento do acometimento ocular, é importante lembrar que a córnea não é vascularizada, então a medicação administrada por via oral não vai atingir níveis suficientes na córnea, e nós teríamos então que usar uma solução oftalmológica desse Stermine, que também deve ser usada na sua posologia de acordo com o fabricante, e obedecendo sempre um intervalo adequado, para que a gente tenha o mínimo de cristais depositado dentro das células, e portanto a gente tenha o mínimo de efeitos deletérios desses cristais sobre os diferentes órgãos. Gostaria de ressaltar como que é feita a suspeita diagnóstica dessa doença, né? Então, na faixa etária pediátrica, é aquela criança que tem um mau desenvolvimento, uma criança que não ganha peso, uma criança que não cresce adequadamente. A gestação é normal, os primeiros meses normais, mas é aquela criança que na curva de crescimento, de peso, ela vai vai caindo, né? Vai ganhando cada vez menos peso e crescendo menos, perdendo esses canais de crescimento e de estatura, e aí a gente vai ter que ter a investigação da criança com um mau desenvolvimento, né? Então, uma das causas são as doenças tubulares renais. Dentre essas doenças, a cistinose nefropática. Associado a esse quadro de mau desenvolvimento, é importante ressaltar que essas crianças, elas têm um acometimento de uma porção dos
dos rins que é chamado de túbulo proximal, que é uma porção que tem uma atividade metabólica muito importante e que é responsável pela reabsorção de grande parte de substâncias que são filtradas, né, pelos glomérulos renais e que devem ser reabsorvidas, né, de acordo com as necessidades do indivíduo para manter um ajuste metabólico e hidroeletrolítico. Com a disfunção da cistinosina e o acúmulo de cistina cristalizando dentro dos lisossomos das células, nós temos acometimento dessa porção renal, do túbulo proximal. E, portanto, as substâncias que seriam normalmente reabsorvidas por essa porção tubular, elas são perdidas na urina. Então, a gente destaca o sódio, o potássio, bicarbonato, o fosfato, a glicose que seria reabsorvida, todas essas substâncias são perdidas na urina, elas vão levar consequentemente à perda de cálcio e água também na urina. Então esses pacientes eles têm uma coisa que se chama poliúria, é um excesso de diurese. Às vezes a mãe refere que a criança vaza a fralda toda hora, que ela tem que trocar várias vezes a criança durante o dia. E consequente a essa perda excessiva de urina, as crianças têm muita sede. Então é aquela criança que não quer comer, ela prefere beber água a qualquer coisa. Então leva inclusive a um mau desenvolvimento também pela anorexia, pela falta de apetite que a criança tem, ela prefere sempre beber água. Então, ainda na primeira infância, a gente vê na primeira década o acometimento da tireoide, né, que vai levar a um quadro de hipotireoidismo com necessidade de reposição hormonal, e a criança já começa a apresentar a fotofobia, que é consequência da presença dos cristais de cistina, principalmente na córnea, e que vai levar sim a uma perda da acuidade visual através dos anos se você não tiver um tratamento local adequado. Então assim, eu acho que é importante lembrar que os pediatras muitas vezes são os primeiros a se deparar com essas crianças. Então a nossa obrigação enquanto especialista é divulgar a doença entre os pediatras gerais para que na frente de um paciente que tenha esse quadro de mau desenvolvimento, de poliúria, de polidípsia, de baixa vontade de se alimentar, né? E quando eles vão se alimentar, eles preferem sempre alimentos mais salgados, apimentados do que alimentos doces. Então, na frente de uma criança com esse quadro, investigar adequadamente. Então, através de um exame de urina, por exemplo, a gente pode observar uma densidade urinária baixa, a presença de glicose, de proteína na urina, que vai chamar atenção para um quadro de síndrome de Fanconi, que é o nome que a gente dá para esse acometimento dessa porção do rim, que é o túbulo proximal. E aí, a partir desse diagnóstico de síndrome de Fanconi, então a gente vai suspeitar da cistinose, porque a cistinose é a causa mais frequente da síndrome de Fanconi em criança. E partir para a investigação dos acometimentos extra-renais, então, colher os hormônios tireoidianos, etc. Como que a gente confirma o diagnóstico dessa doença? Então, existe a possibilidade da gente identificar os cristais de cistina nos diferentes órgãos onde há o depósito. A gente pode até observar nessas figuras aqui que a gente deixou projetada, os cristais em diferentes locais. Uma das possibilidades é o exame oftalmológico através da lâmpada de Fenda, em que a gente observa os cristais de cistina na córnea, que são patognomônicos da doença. Então, você faz o diagnóstico através da detecção desses cristais na córnea. E que também a gente, naqueles pacientes em que você tem uma forte suspeita de que seja cistinose, mas ainda não existem os cristais na córnea, então principalmente no primeiro ano de vida, ou em algumas variantes em que a gente observa que os cristais aparecem mais tardiamente, na suspeita forte a gente deve procurar os cristais em outros locais. Então um deles é através do mielograma, em que a gente pode observar os cristais na medula óssea, né, que é um exame através da luz polarizada, que você vê os cristais hexagonais birrefringentes de cistina, que também fazem o diagnóstico, ou os cristais em outros órgãos, por exemplo, em material de biópsia renal. Então, suspeitou da doença, exame oftalmológico. Agora,
Nós ainda não temos disponível aqui no Brasil a medida da cistina intracelular. Então, em alguns outros países, existe a possibilidade de medir, então, o conteúdo desse aminoácido cistina dentro das células. Um dos locais é dentro dos leucócitos, que é o que existe comercialmente mais divulgado, mas mais recentemente já existe a medida em granulócitos, tá? Então a gente pode medir essa quantidade desses depósitos, isso serve para diagnóstico e também vai servir para monitorização terapêutica. Então o paciente que está fazendo uso da terapêutica específica, depletora dos estoques intracelulares da cistina, ele vai então medindo esse conteúdo de cistina através do tratamento, você vai vendo uma redução desses estoques. Então é um método muito bom para a gente também monitorar o tratamento, a eficácia do tratamento. É importante lembrar que essas drogas elas têm que ser tomadas de acordo com a recomendação do fabricante. A posologia tem que ser adequada. Hoje em dia nós temos 2 formulações comerciais, uma que deve ser tomada a cada 6 horas e outra a cada 12 horas e deve ser obedecido esse intervalo, tá? Para que tenha uma eficácia adequada. No adolescente, no adulto jovem, sempre reforçar com o paciente a importância de manter a posologia para ter um resultado melhor, um prognóstico melhor da doença. Muitas vezes o adolescente acaba, não quero tomar medicação a cada 6 horas, mas é importante ressaltar que deve sim tomar a medicação adequadamente, ou a formulação cada 6 ou cada 12, mas respeitar este intervalo para ter um melhor resultado. E o tratamento ocular específico. A maior parte dos colírios disponíveis devem ser usados de hora em hora, mas existem já algumas formulações mais recentes em que você pode ter um uso menos vezes ao dia, né, o que facilita um pouquinho a aderência. Sem o tratamento específico, esse paciente vai evoluir para a doença renal crônica terminal, necessidade de diálise, de transplante e acometimento de outros órgãos. Então, como eu falei, tireoide, o pâncreas com o diabetes mellitus, o fígado, o sistema nervoso central, o acometimento muscular, que é muito severo, que pode levar à necessidade de uma gastrostomia, de uma traqueostomia. O paciente tem uma fraqueza da musculatura, inclusive dos músculos respiratórios. Então, deixo aqui meu recado da importância de suspeitar dessa doença, de fazer um diagnóstico precoce e instituição precoce do tratamento. Quanto mais precoce tudo isso acontecer, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Com o tratamento adequado, o segmento adequado da doença, nós vamos ter um adulto com possibilidades de uma participação social normal, né? O paciente vai poder sim trabalhar, estudar, ter sua participação na vida ativa e inclusive formar sua família. Então é importante lembrar dessa doença naquela criança com mau desenvolvimento, suspeitar, investigar e fazer o mais precocemente possível esse diagnóstico. Fico assim à disposição, né, para que se hajam dúvidas, se hajam perguntas, a gente está sempre disponível a responder, inclusive para médicos que tenham casos suspeitos e que queiram discutir algum caso, a gente está sempre à disposição para discutir, para conversar sobre essa doença. Casa Hunter, nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.